Fala galera, tudo bem? Professor Diego, professor de Geografia. Hoje nós vamos tratar de um continente que tem muitos contrastes, né? A gente vai falar de um continente que é conhecido por todos como o continente que apresenta aí os países de mais baixo IDH. Por que esse continente ele contrasta bastante? Porque ao mesmo tempo que a gente tem ali nesse continente os países com mais baixo índice de desenvolvimento humano, os países os quais a gente considera os países mais pobres do mundo, existe um contraste com a riqueza desse continente. Esse continente é extremamente rico, né? A origem praticamente da humanidade decorre desse continente. Esse continente é muito grande, esse continente tem muitos climas, muitas vegetações, muitas riquezas como um todo. E ao mesmo tempo você tem uma população faminta, uma população que clama por ajuda. Então hoje nós vamos estar falando sobre a geopolítica desse continente aqui, que possivelmente é a origem de todos nós, que a partir daí a gente tem a origem de todos os Homo sapiens sapiens, e vamos falar da África. Pessoal, quando a gente fala da África, a gente vai falar de aproximadamente 54 países, né? É isso que a gente tem na África, 54 países. E o que mais caracteriza a África, né, na sua história, é o fato de lá existir variadas etnias. Existem povos das mais variadas etnias. É um lugar extremamente heterogêneo, pessoal. E a África, essa heterogeneidade vai gerar alguns conflitos, né? Historicamente, existem grupos étnicos que não se dão, que não se gostam, né? Mas a África é esse continente com tantos países, como eu falei, 54 países, mas é extremamente rico, muita diversidade, muita riqueza mineral, muitas pedras preciosas, uma grande área para o plantio, né? Então aí a gente tem esse continente, que é o continente africano. Mas quando a gente fala da África, para que a gente entenda a realidade desse continente, por vezes eu já falei que aqui se apresentam os países de mais baixo IDH, a gente tem que voltar um pouquinho no passado. É importante destacar algumas coisas que a gente lembra quando lembra da África, né? Que a gente acaba estigmatizando determinadas coisas, a gente acaba criando um pré-conceito e, consequentemente, quando a gente pensa na África, nos vem à cabeça esse imenso deserto aqui. É verdade, a África tem aí o maior deserto quente do mundo. Não é o maior deserto do mundo, porque o maior deserto do mundo é a Antártida. Mas o maior deserto quente que a gente tem é o deserto do Saara. A África também existe variados climas, galera. A gente tem aqui majoritariamente o clima tropical, a gente tem o clima árido, a gente tem o clima temperado mediterrâneo, a gente tem o clima tropical monsônico, a gente tem o clima temperado oceânico. Então é um lugar extremamente diversificado, tanto em clima quanto em vegetação. E a primeira coisa que a gente lembra certamente é o deserto do Saara. Todos os países ali que se apresentam ao deserto do Saara são países que acabam tendo aí um déficit no seu IDH, que acaba tendo aí consequentemente um vazio demográfico, uma área não tão explorada. Mas a gente tem lá o maior deserto quente do mundo, que é o deserto do Saara, que inclusive faz influência aí na Europa, né? As areias do Saara, elas são lançadas lá na Europa, né? No clima aí chamado de tropical mediterrâneo. E aqui a gente tem a divisão da África. Essa divisão ela é a partir da sua colonização, a partir da sua predominância étnica. A gente divide a África muito similar como a gente divide a América. Quando a gente fala do continente americano, a gente divide a América nos seus aspectos físicos, e aí a gente tem a América do Norte, América Central e América do Sul. E a gente divide a América a partir da sua colonização, né? A partir do seu desenvolvimento. E aí é diferente, a gente não vai ter a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A gente vai ter a América anglo-saxônica, uma colonização de povoamento, e a gente vai ter a América Latina, uma colonização de exploração. Algo muito parecido acontece aqui na África. A África, a gente tem uma predominância religiosa e uma predominância étnica árabe aqui na porção norte. Então essa porção norte aqui da África, a gente chama de África setentrional. O que vai predominar na África setentrional? Vai predominar pessoas de religião islâmicas, né, majoritariamente islâmica, e pessoas de cor branca. Esse é o predomínio. Por isso que a África setentrional é também chamado de África branca, tá? E a gente vai ter a África abaixo do Saara. Pessoal, tudo que está abaixo a gente chama de sub, né? Subdesenvolvido. É o país que está abaixo do desenvolvido. Abaixo do Saara a gente vai chamar de África subsaariana.
Aí você vai dizer, Diego, é interessante saber disso? A África, assim como a América, ela é heterogênea, né? Então, quando a gente pensa ali naquela pobreza, quando a gente pensa África e vem aquela pobreza, guerra civil, conflitos, fome, HIV, muita existência do vírus da AIDS, a gente pensa na África subsaariana. Esses conflitos, eles são mais existentes na África subsaariana. Os piores IDHs que eu comecei falando na aula vão pertencer à África subsaariana. Aí você vai dizer, tá, Diego, e a África setentrional? Pessoal, a África setentrional, ela se assemelha muito mais ao Oriente Médio, que vai estar aqui nessa região, no sudoeste da Ásia, do que propriamente a África, né? A África setentrional, ela tem uma semelhança gigantesca com o Oriente Médio. Já a África subsaariana é a África dos filmes que mostra aquelas guerras civis, as crianças pegando em arma, muita fome, muita pobreza decorrente dessas guerras civis. Com certeza, o que faz da África um continente que não prosperou tanto na questão do IDH, certamente são as guerras civis. É impossível um país se desenvolver estando em guerra. É impossível você ir para a escola em um país que está em guerra. É impossível você ter saneamento básico, você ter iluminação pública em um país que está em guerra. E quando a gente fala da África, infelizmente, nos vem à cabeça essas imagens, né? Isso é uma realidade. De qual África? A África setentrional ou a África subsaariana? Fica a pergunta para vocês. Então a gente vai ter aqui diversos conflitos, crianças pegando em arma, guerras civis, guerra pelo poder, pessoal. Majoritariamente é a disputa de poder. É importante destacar que aqui você apresenta, na África subsaariana, os maiores índices de natalidade, os maiores índices de fecundidade, os maiores índices de mortalidade infantil, a menor expectativa de vida, os menores países aí que apresentam uma renda per capita extremamente baixa, países que apresentam um altíssimo coeficiente de Gini, aquele coeficiente que mede a desigualdade de um país. Então, quando a gente pensa na África, é a África subsaariana que nos vem à cabeça. A África de tantos conflitos, a África de tanta pobreza. E aqui a gente tem uma imagem que possivelmente você já viu essa imagem na sua vida. Essa imagem, pessoal, ela foi tirada em 1992. E essa imagem é só para explicitar a questão da pobreza existente nesse continente. Essa imagem, ela foi tirada em uma região conhecida como Sahel. O que vem a ser o Sahel, Diego? Pessoal, a gente tem a África setentrional, a gente tem o deserto do Saara. Entre o deserto do Saara e as savanas africanas, a gente tem uma área que está se desertificando. Essa área entre o deserto do Saara e as savanas africanas, que aqui no Brasil chamamos de cerrado, né? Essa área que está tendo ampliação de um processo de desertificação, a gente chama de Sahel. Pessoal, o Sahel é o lugar mais pobre do mundo. Todos os países que estão nessa faixa de terra, que a gente chama de Sahel, entre o deserto do Saara e as savanas africanas, apresenta-se com baixíssimo IDH. É importante destacar que é o cinturão de pobreza do mundo. Essa foto, apesar de ter sido tirada em 1992, ela vai ser justamente na região do Sahel. Essa imagem é extremamente impactante, pessoal. E essa imagem rodou do mundo inteiro. É impossível você ver um livro de geografia e você não ver essa imagem tirada numa região que eu chamei de Sahel. Pessoal, essa imagem você tem um abutre aqui, você tem uma criança extremamente subnutrida, né? E, consequentemente, o fotógrafo foi lá e tirou essa foto, que foi ganhadora de vários prêmios. Prêmio Pulitzer, que é o prêmio aí, o Oscar da fotografia no mundo. E ela estampou a capa de vários jornais do mundo inteiro, mostrando aí a pobreza dessa região africana conhecida como Sahel. Só que tem um fato curioso, triste, mas curioso. Sempre se perguntava ao fotógrafo, e aí, o que foi feito aí com a criança? Você salvou a criança? Pessoal, ele tirou a foto e ele voltou para o hotel. Né? Ele acabou não indo salvando a criança, não indo salvar. Quando ele chegou no hotel, ele resolveu voltar. E a criança não estava mais. O que subentende-se? Subentende-se que esse abutre, ele consequentemente acabou devorando essa criança. E aí, muitos anos depois, na verdade no mesmo ano,
ele era perguntado sempre, e a criança? E a criança? E a criança? Essa foto mostra uma pobreza, ela foi ganhadora do prêmio Pulitzer, ela mostra toda uma pobreza, mas e a criança? E aí esse fotógrafo acabou não suportando a pressão e veio a falecer no final do ano de 92, e essa foto ela iconizou. Acredito que as duas fotos mais trazidas nos livros de geografia e vestibulares também vão ser essa foto que mostra a pobreza e a subnutrição do continente africano, e uma foto que mostra a segregação socioespacial ali do bairro do Morumbi e Paraisópolis. Então essa foto foi tirada nessa região, importante destacar, tá? Entre o deserto do Saara e as savanas africanas, que está passando por um processo de desertificação chamado de Sahel, que é o cinturão de pobreza do mundo. Então, para explicar um pouco daquela imagem, para explicar um pouco dessa imagem aqui, a gente tem que voltar ao passado. O passado vai explicar o presente desse continente tão rico, porém tão miserável. Olha que contraste. Pessoal, a África no passado era um continente que não tinha fronteiras. Não existia fronteiras. Diego, você está falando de um passado mais ou menos quanto tempo? Mais ou menos ali em 1800, a África era um continente sem fronteiras. Existiam diversos povos, diversas etnias, a gente chama de tribos. Existiam diversas tribos que historicamente não se davam, que conflituavam uma entre si, uma com a outra, perdão. Essas tribos brigavam e cada uma ia para uma localidade e demorava-se a se encontrar de novo. Passava muito tempo para que eles viessem a se encontrar de novo. Então você tinha brigas entre essas tribos rivais, só que cada uma ia para um lado, cada uma ia para uma localidade. Pessoal, até aí tudo bem, porque não existia fronteiras. Então, essas tribos elas se locomoviam livremente ali no continente africano. Só que em 1884, a gente tinha países que estavam passando por um processo de industrialização, a segunda fase da Revolução Industrial, que começa ali em 1850. Países como a Itália entram em um processo industrial, países como a Alemanha entram em um processo industrial, países como a França entram em um processo industrial, a Inglaterra continua em um processo industrial. E aí esses países precisam de algo para suas indústrias. O que esses países precisam para a sua indústria? Os países precisam de matéria-prima. Pessoal, em 1884, a maioria dos países do continente americano, do chamado Novo Continente, já eram países independentes, a grande maioria. Esses países que estavam passando por um processo industrial precisavam de matéria-prima. A África, até então, ela era explorada, mas não de forma legitimada. E aí, o que vai acontecer? Em 1884, a gente vai ter a tão falada Conferência de Berlim. Pessoal, eu confesso que eu culpo a Conferência de Berlim pelos males da África. O que será a Conferência de Berlim realizada em 1884? Esses países, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, consequentemente, esses países vão fazer uma partilha do continente africano. Qual é o objetivo dessa partilha? Obter ali lugares que eles possam explorar os recursos naturais para abastecer as suas indústrias, haja vista que, com exceção da Inglaterra, esses novos países estavam entrando em um processo industrial. A Alemanha, a Itália e a França, né? E, consequentemente, a gente teve a partilha desse continente. Então, o que consiste a Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim consiste na partilha do continente africano. Para quê? Para que os países europeus eles obtivessem ali uma exploração legitimada de matéria-prima para suas indústrias recém-criadas. E aí a gente teve, em 1884, essa partilha. E aí você pode me perguntar, tá, Diego, você falou que considera isso o grande mal da África. Pessoal, lembra que eu falei que antes disso a gente tinha tribos na África que não se davam, que brigavam, mas cada uma ia para um lado. A partir desse momento, a gente tem uma partilha da África. E agora começa a existir fronteiras que até então não existiam. Só que essa partilha, ela foi feita de forma muito aleatória, né? Como é que foi feita essa partilha? A África foi partilhada como uma pizza. Não foi feito um estudo para saber as etnias que se davam bem, ou para saber, historicamente, as etnias que tinham uma grande rivalidade. E aí, consequentemente, a gente teve essa partilha. Percebam que as fronteiras da África, elas não são fronteiras naturais, né? Elas são fronteiras artificiais. O que seria, Diego, fronteiras naturais e fronteiras artificiais? Pessoal, fronteiras naturais é um rio que separa um país, é uma cadeia de montanhas que separa um país.
Aqui não existe nada disso. Você vê que as fronteiras elas são retilíneas. Então, a África ela foi fatiada como uma pizza. Não foi feito qualquer prévio estudo. E aí tribos que historicamente não se davam acabaram dividindo o mesmo território. Aí você vai dizer, e agora? Já começou os conflitos agora em 1884? De forma nenhuma. Porque o colonizador ele estava com armas lá para manter a paz. Quem tinha o poder era o colonizador. E ele, com muito mais armas, ele conseguia manter a paz. Perceba que aqui nessa partilha, a França em azul vai ser o país que mais tem terras, juntamente com a Inglaterra. A Alemanha acaba tendo pouquíssimas terras, ó. Portugal também acaba tendo terras, né? E aí você tem a Bélgica também tendo terras, você tem a Itália, você tem a Espanha. É uma partilha, né, da África pelos países do continente europeu. Tanto é que se você vai para Moçambique, você vai para Angola, o idioma falado lá é o português. Esses países foram colonizados, né, nesse neocolonialismo por portugueses. Se você vai para, por exemplo, o Sudão, fala-se francês. Se você vai para a África do Sul, ou se você vai para a Nigéria, fala-se inglês, né? Então essa partilha colocou tribos rivais em uma mesma localidade. Não começaram os conflitos porque, como eu falei, o colonizador tinha armas e estava lá, consequentemente, para manter a paz. Só que aí o que acontece, pessoal? Tá aqui essa partilha, né? Eu gosto muito dessas imagens aqui que vai mostrar justamente a Conferência de Berlim. Olha como ocorre a partilha. Olha, é assim, eu quero tal localidade, eu quero tal localidade. E o povo que ali está presente? Nada foi consultado. Né? Eu quero tal localidade e aquela localidade agora passa a ter fronteira, eu não consigo mais passar livremente. Eu brigo com a tribo rival e tenho que continuar no mesmo lugar. Gosto também muito dessa imagem, haja vista que a Conferência de Berlim tinha como principal propósito extrair as riquezas ali daquele continente africano, principalmente riquezas minerais, principalmente o ferro, né? Ali na segunda fase da Revolução Industrial é marcada pela Revolução Automotiva, a Revolução do Automóvel, e o automóvel precisa muito de ferro na confecção desse automóvel. Então, consequentemente, a gente teve muita extração mineral, principalmente do ferro. Galera, e aí a gente tem a África, como eu falei, a África em 1870, perceba, é uma África sem fronteiras, né? Não há uma delimitação de fronteiras, então as tribos rivais, elas brigavam e poderiam circular livremente, e a África em 1895, já tendo aí a Conferência de Berlim, agora a África com fronteiras. Perceberam a diferença, galera? A diferença era que as tribos brigavam, historicamente elas brigavam mesmo, mas elas poderiam ir para qualquer localidade, elas tinham livre trânsito no continente africano. E, consequentemente, quando houve essa partilha, a gente agora passa a não ter mais livre trânsito. Só que aí o que acontece? Como eu falei, o colonizador esteve lá, manteve a paz e explorou o quanto pôde aquele continente. Só que, galera, a partir da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns anos mais à frente ali da Conferência de Berlim, a Segunda Guerra Mundial ela vai durar de 1939 a 1945. A Segunda Guerra Mundial teve como palco a Europa, e os países que se conflituaram na Segunda Guerra Mundial foi justamente aqueles países que tinham colônias na África. A Alemanha fez parte do eixo, a Itália fez parte do eixo, do outro lado você tinha aí a França, você tinha o Reino Unido, e aí, consequentemente, terminada a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os países europeus estavam completamente enfraquecidos, extremamente enfraquecidos, a ponto de não conseguir sustentar a sua própria economia, a ponto dos Estados Unidos precisavam estabelecer um plano de ajuda financeira, pessoal, chamado de Plano Marshall. Então a Europa estava devastada, a Europa não tinha ali dinheiro nem para se autossustentar, o que dirá para manter a sua colônia. Então, a partir de 1945, os países africanos, até então colônias africanas, vão se aproveitar desse enfraquecimento econômico-político da Europa e vão começar um processo de independência. Percebam aqui essa tabelinha. A gente vai tendo aqui, ó, países que ficaram independentes entre 40 e 49, países que ficaram independentes entre 50 e 59, países que ficaram independentes a partir de 60, 61 a 69. Perceba que é justamente a partir da Segunda Guerra Mundial que a gente vai tendo a independência desses países. Aí você vai dizer, Diego, é importante saber disso? Galera, vejam só, até 1945 o colonizador, ele mantinha a paz lá. Só que a partir de 45, esses países vão se tornando independentes, essas colônias vão se tornando países independentes.
E agora aquelas tribos rivais, aquelas tribos que historicamente têm conflitos, elas estão juntas em um mesmo território, onde o poder só cabe a um. E aí a gente começa a ter disputa por esse poder que só cabe a um. É exatamente por isso que a gente vai ter tantas guerras civis, galera. Como é que um país vai se desenvolver? Você iria para a escola caso o país, caso o Brasil vivenciasse uma guerra civil? Será que você teria acesso a essas aulas aí na modalidade online? Será que você teria energia elétrica para poder assistir essas aulas caso o nosso país estivesse em uma guerra civil? Será que você teria água encanada? Não. Então a guerra civil, ela acaba sendo um câncer para o desenvolvimento de um país. E, consequentemente, a gente vai ter um baixíssimo IDH em todos os países africanos. Ah, Diego, agora entendi. Entenderam porque eu linko a Conferência de Berlim o baixíssimo IDH existente em todo o continente africano? Porque, a partir daquela conferência que não houve um prévio estudo, a gente colocou tribos rivais em uma mesma localidade, que quando as potências, quando as metrópoles, quando os países desenvolvidos foram embora, consequentemente deixaram brigas, deixaram guerras civis e assim os países não conseguiram se desenvolver. Diego, me prove isso. Provo. Pessoal, todos os países do continente africano, todos, sem exceção, passaram por guerra civil. É isso que faz desses países os últimos nos quadros de IDH. Os últimos países que apresentam desenvolvimento. O desenvolvimento é muito baixo, chegando inclusive em alguns países a ter expectativa de vida de 45 anos, galera. 45 anos é a expectativa de vida de um país. É importante destacar que a África, como eu falei logo no início da aula, é um continente muito rico. Só que até hoje a agricultura existente aqui é o plantation, é aquela monocultura destinada à exportação. Até hoje a África é abastecida, ela abastece, melhor dizendo, o continente europeu. E eu poderia dizer ainda mais. Hoje na África, pessoal, vigora um colonialismo ainda mais novo, que é o colonialismo chinês. Hoje, a China está na África investindo maciçamente em infraestrutura e criando um grau de dependência absurdo desse continente para com a China. Eu poderia dizer que a China estabelece um neocolonialismo na África. Então, todas as riquezas produzidas nesse continente, tão diversificado em clima, tão diversificado em vegetação, com tantas riquezas, acaba sendo tudo produto de exportação. E a sociedade local, a população africana, consequentemente, acaba não gozando dessas riquezas. Então, esse é o continente africano. É importante destacar alguns países que são recorrentemente cobrados. Aqui, essa imagem, eu gosto bastante dela, que vai mostrar justamente o que eu falei. Pessoal, olha aqui os países que passaram por guerras civis. Todos, alguns ainda passam, inclusive. E aí a gente tem que destacar alguns países. É importante a gente destacar alguns conflitos existentes nessas regiões, conflitos que chamaram um pouco mais de atenção. Aqui a gente tem o continente africano e esse pontinho vermelho, aqui na África Central, na porção central da África, na África subsaariana, esse pontinho aqui ficou com a Bélgica. Esse pontinho aqui, pessoal, é um país que hoje a gente chama de Ruanda. Ruanda ficou com a Bélgica e os belgas, quando chegaram lá em 1884, os belgas pegaram aquela população, e começaram a segregar aquela população, criou etnias. Aquelas pessoas, a África subsaariana é majoritariamente constituída de população negra. Aquelas pessoas que tivessem ali uma maior altura e traços mais finos seriam denominados de Tutsis. Veja, os negros mais altos e de traços mais finos seriam denominados Tutsis. E aquelas pessoas que fossem mais baixas e que tivessem traços mais firmes seriam denominadas de Hutus. Espera aí, Diego, como é que foi feito isso? Pessoal, a Bélgica convocou todo mundo ali para tirar os seus documentos e aí ela olhava e via que aquela pessoa ela era mais alta e apresentava traços mais finos. Ela pegava, registrava aquela pessoa e carimbava assim, Tutsis. Já aquelas pessoas que eram mais baixas e apresentavam traços mais firmes, elas pegavam, geravam um registro, geravam uma identificação e colocava Hutu. Pessoal, uma política altamente racista, E aí, quando a gente teve essa divisão, a divisão ficou mais ou menos assim. 84% da população de Ruanda foi denominado de Hutus e tinha isso ali na sua identificação. E a gente teve aí 14%
de Tutsis. Lembrando, os Tutsis eram pessoas mais altas, de traços mais finos. Olha que coisa absurda. Pessoal, isso foi em 1884. Entre 1884 e 1945, a Bélgica disse, olha, eu vou chamar, para me ajudar nessa administração, os Tutsis. Então, enquanto os belgas estiveram lá nesse país chamado Ruanda, né, consequentemente, quem ajudou os belgas a administrarem foram os Tutsis. E certamente os Tutsis tinham regalias a mais do que os Hutus, que corresponderia aí à maioria da população. Beleza, quando chega mais à frente, 1950, 1960, 1970, Ruanda vai conseguir a sua independência, vai ficar independente. Independente de quem? Da Bélgica. Lembrando que lá no período do neocolonialismo, quem ajudou os belgas a governar Ruanda foram aqueles que eram a minoria, que eram os Tutsis. Pessoal, passa o tempo e a gente chega mais ou menos ali ao início da década de 90. A gente tem no início da década de 90 alguns conflitos envolvendo Tutsis e Hutus. A gente tem partidos políticos Tutsis e Hutus em 90 em uma Ruanda já independente, sem os belgas. Só que alguns Hutus carregam mágoas do período do neocolonialismo, os Tutsis ter ajudado os belgas, os Tutsis ter tido algumas regalias a mais. E aí o que acontece? A população Hutus, mais radicais Hutus, eles vão forjar um assassinato do presidente que até então era Hutu. Esse presidente visava ali um acordo com os Tutsis para que Ruanda crescesse economicamente, para que não tivesse mais qualquer conflito com Ruanda. E aí esse presidente vai fazer esse acordo com os Tutsis. Veja, o presidente de Ruanda, Hutu, que corresponderia à maioria da população, já em uma Ruanda independente, foi se encontrar com os líderes Tutsis, e aí eles chegaram a um acordo de paz, isso em 1994, galera. Só que isso incomodou a ala mais radical dos Hutus, que carregavam ainda aquela mágoa lá do passado. Então o que essa ala mais radical, principalmente do exército, fez? Assassinou o presidente Hutu, que realizou esse acordo de paz, e disse, olha, quem matou foram os Tutsis. Galera, antes de fazer isso, esse chefe das Forças Armadas, um Hutu muito radical, ele tinha distribuído facões para toda a população Hutu. Né? Uma população extremamente desescolarizada, um lugar extremamente pobre, sem saída para o mar. E ele disse, olha, eu estou distribuindo esse facão, e quando vocês ouvirem o sinal, eu quero que vocês possam aí ir às ruas com esse facão. Galera, quando foi assassinado o presidente Hutu, esse líder do exército disse, olha, foram os Tutsis são baratas, lembra dos facões que eu dei para cada um de vocês? A partir de agora, saiam de casa e cortem as árvores altas. Galera, olha que sinal. Por que cortem as árvores altas? Porque uma das características dos Tutsis era ser justamente mais alto. E as pessoas saem às ruas e esquecem qualquer laço de amizade e começam a matar as pessoas só pelo fato de ser Tutsis. Diego, dava para perceber? Não, pessoal, você só saberia pelo registro, porque parecia a mesma coisa, não tinha qualquer diferença. E aí as pessoas diziam, por favor, não façam isso, eu não quero mais ser Tutsis. E ainda assim essas pessoas eram assassinadas. O saldo desse conflito entre Tutsis e Hutus foi de 500 mil mortos. Diego, e a ONU? Pessoal, a ONU ela não é portadora de vontade própria. A ONU tentava aí com que as potências do mundo enviassem tropas para cá para tentar conter esse conflito. Só que Ruanda não tem nenhuma riqueza. Então o mundo fechava os olhos para o que acontecia aqui. E a gente teve aí em 1994 um verdadeiro genocídio, né? 80% da população Tutsis foi morta só por ser Tutsis. Diego, os países europeus estenderam as mãos? De forma alguma, pessoal. Os países vizinhos, tão pobres quanto Ruanda, estenderam a mão. Né? Os países europeus e as grandes potências viraram as costas. Até hoje, a ONU, né, do governo ali, naquele momento a gente tinha o secretário-geral sendo Kofi Annan, né, um ganês inclusive. Até hoje a ONU é muito criticada por esse verdadeiro genocídio, que você pode ver em um filme chamado Hotel Ruanda. Esse filme é muito interessante e vai contar a história de uma pessoa lá de Ruanda, de um chefe de um hotel lá de Ruanda, né, que ele acaba acolhendo vários Tutsis e tenta salvar vários Tutsis, baseado em fatos reais. Infelizmente a gente tem aqui essa tragédia, o saldo foi absurdamente negativo. A gente teve um verdadeiro genocídio
que até hoje a gente tem o julgamento aí no Tribunal Internacional de Haia, que é o tribunal que julga os crimes contra a humanidade, o tribunal da ONU que fica na cidade de Haia, lá na Holanda. E aí, Diego, hoje em dia a Ruanda não está mais em uma guerra civil, mas certamente essas marcas são carregadas, né? Várias pessoas que sobreviveram a esses ataques dos Hutus ainda hoje apresentam cicatrizes muito fortes, e certamente a população Tutsi que vive em Ruanda, com certeza ainda tem uma tristeza, ainda tem uma mágoa, e certamente todo mundo tem algum ente querido que foi perdido nessa guerra civil que aconteceu em 94. Podemos falar também de um outro conflito civil, galera. Um outro conflito civil que esse entristece bastante. Entristece, qualquer conflito civil entristece, mas esse é um fato que é extremamente complexo porque é um país muito novo. Existe um país que está completando agora, em 2021, 10 anos de existência. É o caçula dos países, é o país mais recente do mundo. Aqui a gente tem o Sudão. Pessoal, perceba que o Sudão está nessa região conhecida como Sahel. Diego, não estou lembrado o que é o Sahel. Sahel é aquela região de suma pobreza que a gente falou, que é a transição do deserto do Saara para as savanas africanas e que está tendo um processo de desertificação. O Sudão, pessoal, foi uma colônia francesa. Só que o Sudão, a maioria da porção norte do Sudão era islâmica, era de religião islâmica. Já a porção sul era majoritariamente cristã, católica inclusive. E aí o Sudão vivia em conflito. Já é pobre por estar no Sahel, né? O que marca o Sudão é a passagem ali do Rio Nilo. O Rio Nilo passa por essa região aí do Sudão. E aí, consequentemente, a gente tinha a população islâmica se conflituando sempre com a população cristã. Então, o Sudão, que já é pobre pelas suas condições naturais, consequentemente se tornava ainda mais pobre por essa guerra civil existente entre islâmicos ocupando a região norte e os cristãos, majoritariamente católicos, ocupando a região sul. Qual era a solução? Quando chegou em 2009, começou a se trabalhar na ONU uma tentativa de solução, porque o Sudão era muito pobre por conta dessas guerras civis e pela sua localização geográfica. Então a ONU pensou, já sei, a solução é simples. Eu vou pegar e eu vou separar o Sudão. Eu vou criar um novo país. Simples. A população do sul, majoritariamente cristã. A população do norte, majoritariamente islâmica. Então eu pego e crio um país. Deixo o Sudão existindo, o Sudão majoritariamente islâmico. Pego a porção sul e vou criar um novo país chamado Sudão do Sul. Galera, isso foi feito em 2011. É o país mais recente do mundo. A gente entende. Então agora está resolvido o conflito. Haja vista que o Sudão é majoritariamente islâmico e o Sudão do Sul majoritariamente cristão. Galera, o Sudão do Sul já nasceu muito pobre, porque desde sempre existia guerra civil no Sudão. O Sudão do Sul nasce pobre e até então a gente entende que o conflito está solucionado. Só que aí vem o grande problema. 2 anos depois de criado o Sudão do Sul, o presidente acusou o vice de tentativa de golpe. Veja, o presidente cristão acusou o vice, também cristão, mas de uma outra etnia, de tentativa de golpe. Tanto o presidente quanto o vice-presidente desse recém-país chamado Sudão do Sul são de etnias diferentes. E você tinha aí pessoas que eram seguidores tanto do presidente quanto do vice-presidente. Então, em 2013, veja, 2 anos depois do Sudão do Sul ter surgido já como um país muito pobre, vai eclodir no Sudão do Sul uma guerra civil. Pessoal, essa guerra civil ela não é tão noticiada, mas deveria. Vários sudaneses, vários sul-sudaneses, eles são refugiados no mundo inteiro, principalmente em um país vizinho tão pobre quanto, que é esse país aqui chamado Uganda. Estão vendo? Uganda acaba acolhendo esses refugiados e essa guerra é extremamente mortífera. É um verdadeiro genocídio que está acontecendo aqui e o mundo novamente está fechando os olhos. Assim como aconteceu lá em Ruanda no passado, acontece aqui no Sudão do Sul. E o mundo fecha os olhos. Aí você vai dizer, por que, Diego, o mundo fecha os olhos? Galera, qual é a riqueza que o Sudão do Sul tenha a oferecer às grandes potências ocidentais? Ou às grandes potências do mundo inteiro? Nenhuma. Então, grande parte dos refugiados existentes no mundo, eles vão vir aí do Sudão do Sul. São sul-sudaneses. E o país que mais acolhe é um país que é tão pobre quanto, que é Uganda, galera. Uganda, você tem ali vários campos de concentração, né, vários campos de refugiados, né, que acolhem essas pessoas
vítima dessas guerras, né? Pessoas que já nasceram no exílio, que são refugiados e que não vê perspectiva de volta, né? Então, consequentemente, o país mais novo do mundo, o caçulinha dos países, é também um dos países que apresenta o pior IDH do mundo. Perceba sempre que tudo remete a um passado. Tudo remete lá atrás à Conferência de Berlim. Se a gente tivesse feito uma partilha ali, se os países europeus, tivessem feito ali uma partilha devida, certamente vários desses conflitos teriam sido evitados, tá? É importante destacar o país que é justamente a África do Sul. A África do Sul, ela vai em um caminho diferente. A África do Sul, pessoal, se apresenta aí como o país mais rico da África subsaariana. Só que ela vai na contramão de todos os outros países. É justamente por isso que ela vai ser o país mais rico da África subsaariana. A África do Sul, a história é muito triste, mas a atualidade ela é diferente. A África do Sul, ela é marcada pelo seguinte: quando a gente fala aqui da África do Sul, vamos ver aqui a África do Sul, onde ela fica. Quando a gente fala da África do Sul, aqui a gente vai ter a África do Sul. Olha aqui a África do Sul, lá no extremo sul, né, ali no Cabo da Boa Esperança, uma região estrategicamente muito importante, né, desde lá do período das grandes navegações. A África do Sul, ela está em vermelho, então a África do Sul, ela ficou sob domínio inglês. O idioma falado, um dos idiomas falados na África do Sul é justamente o inglês. Pessoal, a África do Sul ficou sob domínio inglês em 1884, e aí, a partir ali de 1945, a África do Sul vai se aproveitar da fraqueza do Reino Unido e vai se tornar independente. Só que os filhos dos colonizadores, né, esses filhos dos colonizadores europeus, principalmente ingleses, brancos, eles quiseram se manter no poder, mesmo com a independência. Só que os brancos na África do Sul, em 1945, eles representavam aí 20% da população. 80% da população era negra. Mas os 20% queriam se manter em um poder, mesmo a África do Sul tendo ficado independente. Pessoal, 20% contra 80%, a população majoritariamente negra, claro que ia ter o poder. Então, o que eles fizeram com a independência da África do Sul? Veja que política racista e ridícula. Eles criaram uma Constituição, e nessa Constituição, eles colocaram lá um título chamado Apartheid. Galera, possivelmente na escola você ouviu falar do Apartheid. O que era o Apartheid? O Apartheid era um título lá na Constituição sul-africana, e esse título remetia a leis segregadoras. Era uma forma de tentar manter o negro, que era a maioria na África do Sul, distante do branco, para que assim o branco continuasse a se manter no poder. Diego, me diga aí alguma desses artigos existentes nesse título Apartheid. Pessoal, são reservados bairros a negros, bairros a brancos. Os bairros a negros eram chamados de bantustões. Quando um branco estiver andando numa calçada, o negro tem que atravessar a rua. Olha que coisa ridícula. No século XX, galera, é possível isso. Veja que coisa ridícula. São reservadas escolas aos brancos e escolas aos negros. Então, esse conjunto de leis que só existiu na África do Sul, na Constituição sul-africana, chamado de Apartheid, era um conjunto de leis segregadoras que mantinha o negro distante do branco. Para o negro viajar dentro do território sul-africano, ele tinha que pedir autorização ao governo federal. Veja que coisa absurda, galera. Então, essa foi a forma encontrada pelos brancos de se manter no poder, a partir desse conjunto de leis que mantinha o negro distante do branco a todo instante, e assim o branco poderia governar livremente. Galera, por incrível que pareça, o Apartheid vigorou por muito tempo. A gente teve aí esse conjunto de leis ridícula, né, existente no século XX, vigorando por muito tempo. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma pessoa, né, chamada Nelson Mandela, que ela, né, que essa tão conhecida pessoa, essa personalidade, ele vai lutar contra o Apartheid. Galera, inicialmente essa luta não é uma luta pacífica, né? Você vai ter aí o Nelson Mandela fazendo uma luta armada em um primeiro momento. Ele vai lutar contra essas leis segregadoras, as leis segregadoras denominadas de Apartheid. E aí ele vai lutar, certamente ele teve alguns atentados realizados por ele, pelo grupo dele, e assim ele acaba sendo condenado. Em 1962, o Nelson Mandela é levado à cadeia e é condenado à prisão perpétua, pessoal. Ele que tanto lutou, né,
contra esse regime denominado de apartheid. Ele não aceitava. Então ele é condenado à prisão perpétua e ele é levado para uma prisão em uma ilha. Nesse período que ele passa preso, o filho dele é assassinado, né? A esposa dele sempre tem que visitar ele naquela ilha, né? E ele passa esse tempo todo lá preso. Só que a gente está ali na década de 60, 62. Passa-se a década de 70, a década de 80 e o mundo inteiro começa a dizer: vocês conhecem a África do Sul? E todo mundo dizia assim: conheço, o país do apartheid. Você conhece a África do Sul? Sim, sim, não é aquele país segregador que segrega brancos e negros? Isso começou a chamar a atenção da mídia mundial, né? Do fato de você ter uma política segregadora legitimada naquele conjunto de leis que a gente denomina de apartheid. E o mundo começa a bater na África do Sul, né? A ONU começa a aplicar sanções à África do Sul, conhecida no mundo inteiro como o país do apartheid, né? O único país que tinha legitimado na sua Constituição, né, o apartheid, essa lei segregadora. E o mundo inteiro começa a aplicar sanções. Até nos esportes a África do Sul vai receber sanções, não vai poder participar. E aí, consequentemente, depois de tantas mobilizações no mundo inteiro, vejam que absurdo, somente na década de 90, mais precisamente em 1990, o então presidente à época vai extinguir o apartheid, vai revogar o apartheid. Pessoal, revogado o apartheid, Nelson Mandela, que tinha sido condenado à prisão perpétua depois de 27 anos preso, ele vai sair da prisão. O mundo inteiro vai aclamar essa personalidade e ele ali em 1990, juntamente com o então presidente da África do Sul, você vai ter o revogado dessa política. Esse presidente até faleceu recentemente, tá? Quando chegar em 1994, agora negros e brancos possuem o mesmo direito, né? Extremamente tardio, mas passam a ter o mesmo direito. E o Nelson Mandela ele vai se candidatar a presidente. Pela primeira vez nós teremos os negros, que é a maioria da população sul-africana, votando, e a gente vai ter a figura do Nelson Mandela candidato. Pessoal, o Nelson Mandela vai ser o vencedor das eleições de 94 e pela primeira vez na história a África do Sul vai ter um líder negro. O que se esperam os negros, né, quando elege o presidente Mandela? Pessoal, eles esperam uma vingança. Eles esperam que ocorra para com os brancos aquilo que aconteceu para com os negros durante tanto tempo. Só que o Nelson Mandela vem em uma proposta diferente. O Nelson Mandela não é mais o mesmo daquele momento armado que ele vivenciou no passado. O Nelson Mandela tem uma política apaziguadora, uma política de união. E no seu discurso de posse ele fala: estou aqui não para me vingar. O passado passou. A África do Sul agora é uma nação só. Não é uma nação de negros e brancos, mas é uma nação de sul-africanos. E a partir de agora a gente vai ter que aprender a conviver e a gente não vai ver eu agir de forma que venha a hostilizar a população branca. O que passou, passou e nós não iremos nos igualar a tudo aquilo que mancha a nossa história. Então essa política de apaziguamento e de união vai trazer algo diferenciado na África do Sul. Ao invés de estimular uma guerra civil entre brancos e negros, não. O governo do Nelson Mandela é um governo da união e, consequentemente, a África do Sul vai na contramão. A partir disso, pessoal, a África do Sul tão estrategicamente localizada, ali no Cabo da Boa Esperança, a África do Sul com tantas riquezas minerais, com tantas pedras preciosas, ela passa a ser alvo de vários investimentos ali na década de 90. A África do Sul começa a crescer economicamente, o IDH começa a melhorar. Diego, existe uma tensão forte entre brancos e negros? Existe sim uma tensão muito forte entre brancos e negros. Mas o que acontece? Ela vai existir, mas não de uma guerra, não de um conflito. Ela vai existir por causa de um passado. E a África do Sul começa a atrair vários investimentos. O Nelson Mandela viaja ao mundo inteiro, né, buscando esses investimentos, se apresentando para o empresariado mundial e dizendo: venha para a África do Sul, nós temos os 3 M's. A África do Sul tem matéria-prima em abundância. A África do Sul tem mercado consumidor. A África do Sul tem mão de obra barata. Venham se instalar aqui, empresas do mundo inteiro. Tragam suas empresas para cá. E assim a África do Sul vai recebendo investimentos. E no início dos anos 2000, ela
é classificada como um país que pode vir a ser uma grande potência no futuro. Naquele grupo de países que a gente falou em uma aula passada, chamado de BRICS. O S é justamente a África do Sul, haja vista que é um país que acaba atraindo muitos investimentos do mundo inteiro. Então a África do Sul ela vai em uma linha totalmente contrária, ela vai em uma direção totalmente contrária ao restante da África. E isso faz com que a África do Sul hoje seja um BRICS, seja um país emergente, que a todo instante vem aumentando o seu IDH. Não é um país desenvolvido, mas é um país emergente, graças à figura desse cara e dessa grande personalidade aclamada pelo mundo inteiro, chamada de Nelson Mandela. Alguns outros conflitos é interessante sabermos. A gente tem um conflito na Nigéria, né? A gente tem um grupo na Nigéria jihadista, né? Que acredita na Guerra Santa, chamado Boko Haram. Sequestraram meninas cristãs, é importante saber disso também. A gente tem um grupo na Somália chamado Al-Shabaab, né? Que é grande aliado da rede terrorista Al-Qaeda, que pratica várias atrocidades. E a gente tem alguns outros conflitos civis, mas a gente destacou na aula de hoje os principais. Espero que vocês tenham entendido aí essa geopolítica desse continente tão diversificado, tão rico, e como as potências europeias exercem uma influência significativa na realidade desse continente. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima aula, fiquem com Deus.